E antes de chegar no Barueri, então, porque você sai do Atlético, aí você fica. Você falou que você ficou 6 meses sem 8 meses. jogar. 8 meses. Fiquei 3 meses sem jogar. Tá. E aí você vai para o futebol da Suécia. Isso. Porque eu tinha um empresário, aí ele falou, porque ele, assim, ele foi um pouco culpado por essa confusão, porque ele não quis renovar o contrato, né? E aí ele falou que, sim, cara, não renova o teu contrato, que eu vou te levar para um time melhor que o Atlético Mineiro. E aí, assim, cara, você imagina, já estava naquele momento, eu comecei a acreditar no meu potencial mesmo, porque eu estava vindo jogando bem, e era, pô, tinha 19, 20 anos, aí eu não renovei, comprei a ideia dele. E aí quando eu não renovo com o Atlético Mineiro, que eu fiquei quase... Que queria renovar com Que você. queria renovar, queria, mas queria daquele jeito, sabe? Sim, sem aumento, sem aquela coisa Enfim, eles aumentaram acho que R$ 2.000, assim, tipo assim, pode ir embora. Mas enfim, também, sendo também ajudado pelo empresário, que falou que tinha um lugar melhor, então, pô, eu vou. Só que aí quando eu saio do Atlético Mineiro, ele me chama no escritório dele e fala assim, cara, deu tudo errado aquele lugar que eu ia te levar, e agora eu não tenho nada pra você. Aí ali meu mundo caiu. Ali comecei a ter um choque de realidade. Aí eu lembro que apareceu um time do Nordeste pra eu ir. Aí eu falei pra ele, cara, eu falei pro meu pai, né? Falei, pai, se eu for pro Nordeste agora, o Nordeste não tem essa visibilidade que tem hoje. Se eu for pro Nordeste agora ali, eu acho que Já era. já era. E no Atlético Mineiro, mesmo eu jogando tantos jogos, não tem a visibilidade de um trecho igual São Paulo e Rio, né? Enfim, aí não fui. Aí eu fiquei 3 meses em casa desempregado, com 19 anos, 20 anos. Aí apareceu esse negócio da Suécia, que é o Helsingborg. Eu só lembro que ele falou que jogava o Henk Larsson no time. Aí eu falei, cara, se o Henk Larsson tá lá, o time deve ser bom. Aí eu peguei e fui, só que o Henk Larsson começou lá, ele tava terminando a carreira dele, né? Então eu cheguei lá e aí foi assim, foi muito frustrante pra mim, porque eu ganhava menos do que eu estava ganhando no Atlético Mineiro. Menos na Suécia. Menos na Suécia, porque o que foi me oferecido era um contrato, só que eu não entendia bem, tinha os impostos lá. Então era metade daquilo que eu tinha me ofereceram. Então, assim, foi um bote erradíssimo. E eu lembro que eu fiz 3 anos de contrato com esse clube. E aí, no 8º mês, quando acabou, era a Copa da UEFA ainda, né? Quando acabou a Copa da UEFA, a gente foi eliminado nas oitavas pelo PSV. Aí eu lembro que eu cheguei na mesa do diretor lá, cara, chorando, pedindo pra ele ir embora, porque senão, cara, eu acho que eu ia morrer lá. Porque eu tava entrando num momento de depressão que, assim, eu conversava com o sofá, conversava com o travesseiro, porque meu pai ficou lá 3 meses. Só que aí o visto dele venceu, ele teve que ir embora. Aí eu fiquei os outros 5 sozinho. Sozinho. Cara, eu só conseguia... Isso com 19 anos. Isso, eu só falava assim, one Big Mac, please. Só falava isso, comia McDonald's o dia inteiro. Então assim, você imagina um moleque de 19 anos, atleta de futebol, eu só comia lanche todo dia. Todo dia. Era lanche. E, cara, eu tava ficando magro, desnutrido, não conseguia jogar no clube. Os caras me ligavam todo dia para eu ir treinar, porque eu não conseguia acordar cedo, com um frio de -15, sabe? Então eu tava entrando, eu ia encerrar minha carreira ali mesmo. Aí cheguei ali chorando na sala do diretor, pedindo para voltar pro Brasil. Aí ligaram para esse empresário, aí ele falou assim, se ele quiser voltar agora, só tem um time que eu posso levar ele, que é o Barueri. E aí eu nunca nem tinha ouvido falar em Barueri, nem sabia o que era o Barueri. E aí eu vim pro Barueri. Já era um clube de empresários. Exatamente. Foi um que era o time da cidade lá, né? Sim. Que é como se fosse o Red Bull Bragantino hoje, aí, se for ver. E aí, só que eu nem sabia de nada. Eu peguei e vim, cara. Deixei todas as minhas coisas lá na Suécia. Peguei uma mala e trouxe o que cabia na mala. Peguei o avião no dia seguinte e vim pro Barueri, assim, nem sabendo onde eu estava indo. Só uma curiosidade, como é que era a conversa sua com o diretor, por causa da língua também? Sim, aí nesse dia que foi o dia chave, assim, o intérprete do clube estava lá. Tá. Porque o intérprete do clube, teve um momento que ele começou junto comigo, mas a esposa dele, logo que ele chegou, logo depois que eu cheguei lá no clube, a esposa dele ficou doente. E aí ele teve que cuidar dela, então ele quase não ia no clube. E nesse momento que ele estava lá, eu falei assim, hoje que eu vou embora daqui. E aí eu levei ele na sala junto comigo, eu ia falando, ele ia traduzindo, ele ia falando o que o diretor estava falando para mim também. Então foi com o intérprete do clube que eu consegui fazer isso. E a ideia dele ligar para o seu empresário. Exatamente, que estava no Brasil. Você não tinha contato com o seu empresário? Não, cara, era 2008. Era e-mail ainda, acho que MSN, assim, mas era muito raro esse negócio de internet, de acessibilidade que a gente tem hoje. E o que pegou lá para você era o frio e a solidão? O frio e a solidão, com certeza. Rapaz, um atleta se alimentando de McDonald's. Exatamente.
8 meses. Não, 3 primeiros meses meu pai estava comigo. Meu pai fazia uma lasanha enlatada. E depois era a base de lanche mesmo. O que você pensava naquelas noites solitárias da Suécia? Porque assim, para muita gente, né, o cara tá em casa agora, tá vendo, sei lá, e ele fica pensando, nossa, que glamour, né, vou jogar na Suécia. Aí imagina aquela belezura de país e de repente não tem ideia do perrengue que é. De repente você tá lá sozinho, se sentindo sozinho. Era uma cidade, um país que 3h30 da tarde não tem mais sol, né, no inverno. Era uma escuridão danada. Eu ia treinar de a pé, não tinha nem bicicleta, nem carro, nem nada, assim, ia de a pé pro treino. Então, assim, eu sempre fui um cara que, principalmente nesse início, eu nunca planejei muito a minha carreira. Eu sempre vivia. Então, naquele momento ali, eu tava vendo que eu tava. Um dia após o outro. Um dia após o outro, e tipo assim, cara, é isso aqui que eu vou viver mesmo e não vou virar mais nada, entendeu? É isso aqui, vai ser isso aqui que eu tenho pra mim e vambora. Você não conseguiu fazer nenhuma amizade assim mais? Não. Eu até, o Henk Larsson é um grande cara, jogador. E ele falava português, porque o pai dele é nascido em Cabo Verde. E aí um dia os caras, fala com ele em português. Aí ele, tipo assim, ele meio que deu de costas, assim, deu de ombro, né? Aí eu falei, caramba, nem o capitão do time tá me ajudando, né? Então, assim, foi muito difícil mesmo. Foi um momento, e eu era o único brasileiro, né? Não tinha, acho que não tinha nem sul-americano lá, se eu não me engano. Então, assim, foi um momento de solidão mesmo. De solidão e, assim, foi um momento de... Eu falo, né, que todos esses momentos eu vejo que Deus me preparou para um momento pior, né, cara? Que coisa, né? Porque aí você pode estar... Quantas vezes você não fala assim, o cara foi lá para a Suécia e não deu certo. Não considera. É verdade. Sabe? A situação, o momento, a atmosfera e tudo mais.